incrível que eu leio na imprensa brasileira, eu vejo comentários de determinados políticos brasileiros dizendo que fazer um tipo de reforma agrária onde o sem terra vai ter um pouco de terra, você vai fazer simplesmente uma divisão de terra e a pessoa vai viver na miséria. Não é verdade. A organização do sem terra é, além de uma organização social, uma organização econômica, porque as cooperativas de sem terra, elas são quase que uma identificação econômica de produtos que são rentáveis na agricultura. Não, e você não pode fazer uma afirmação dessas antes da experiência. Antes da experiência e antes de realmente visitar. Certo, eles vendem, tem a opção de trabalhadores que não querem ficar nas fazendas com as melhores condições, eles preferem ser boia fria. Quer dizer, tem uma série de teorias, né, que não passam de teorias. Não passa de teorias, e muita gente não visitou. O que eu passei bastante tempo realizando esse trabalho, e eu acho que o meu testemunho é um testemunho interessante, porque eu passei tempo com as pessoas. Eu vi, muito interessante, por exemplo, no sul da Bahia, eu tive numa cidade chamada Itamaraju, eu vi o que eu não vi durante os 16 anos que eu fotografei esse livro, você tem? Foi ter, ao lado de um grupo de assentamentos, um campo de futebol num domingo. Com, sério, talvez 10, 15, 16 times, você entende? Disputando num pasto, onde colocaram umas traves, fizeram um campo de futebol, e todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. A meninada com chuteira, com time uniformizado, as mocinhas em volta. Eles tinham vindo num cavalo, ou numa égua, ou numa bicicleta, assim, mas eram consumidores. Não digo consumistas, eram consumidores. Futebol. Jogando futebol. Chico Buarque não estava lá? Satisfeito, eu pensei Chico no não Chico. estava, não? Como é que você... Zé, como é que você entrou nesse projeto? E Chico também, como é que foi? Foi fácil. O Sebastião, digamos, abriu a porta e eu entrei, claro está. Não, foi assim, ele ligou lá para Lanzarote, na ilha, enfim, digamos, na Ilha Canária, onde eu vivo, disse que tinha umas fotografias para mostrar, disse que falou-me rapidamente do Sem Terra, enfim, perguntou-me se eu estava em casa, eu disse que sim, que estava, e a prova é que estava ali. Disse-me se podia lá ir visitar-me no dia seguinte ou dia 2 dias, apareceu com a Lélia a retificar, não é a Lélia que trabalha com ele, é ele que trabalha com a Lélia. Né? Está certo, vamos corrigir. E então apresentaram-se lá, mostraram umas fotos e diante disso eu perguntei o que é que você quer e ele disse-me que quer que você escreva umas palavras para juntar às fotos que eu vou publicar. Eu acho que essas fotos não precisam para nada de nenhuma palavra. Ou melhor, eu creio que essas fotos só precisam de uma palavra. É que no momento em que nós as olhemos, perguntemos porquê. Não é olhar para esse menino e dizer que tragédia, que horror. A única pergunta, a única palavra necessária, e é a pergunta que todos temos de fazer, é porquê. E começar a encontrar, não a resposta, porque não há uma resposta, há várias respostas, porque é que se pode chegar a este extremo. Então aí, diante disso, só se eu fosse totalmente insensível, é que não aderiria com gosto, com entusiasmo, quase com devoção, a um trabalho que não são, quer dizer, não é só os Sem Terra que ficam a dever ao Sebastião, enfim, essa obra-prima da fotografia, é o Brasil todo. Agora, o que é importante é que o Brasil se dê conta, compreenda, reconheça e depois atue em conformidade. Chico, e você, assim. Como é que foi quando você foi? Foi isso também, o Tião esteve lá em casa em julho, acho, agosto do ano passado, e queria que eu escrevesse alguma coisa. Também não, o que você queria que eu fizesse? Eu sei que eu propus o disco. A ideia inicial não era o disquinho, era talvez trechos de letras de música, coisa assim. Aí eu sugeri que se gravasse um disquinho, né, um CD que acompanha o livro. Depois até eu me autoplagiei no prefácio do livro do Tom. Achei interessante de poder juntar o disquinho CD, né, que inclusive o custo de produção não é caro. Como não vai aqui para mim, Alex. O CD, quer dizer, às vezes é mais caro a capa, a caixinha, capa do que? Os papéis. Então, eu sugeri isso, escrever umas canções, eu escrevi 2 canções novas e botei mais 2 que tinham a ver com o tema. E está aí o CD acompanhando o livro e com os direitos, o Sebastião doou os direitos desse livro para
a produção de disquinhos independentes, disquinhos e posters, que foram doados ao Movimento Sem Terra, que está vendendo isso por aí, pelo Brasil inteiro, universidades e tal. Certo. O disquinho à parte, e além do livro com disco, é claro, que é o produto mais caro, né? Claro. O disquinho e posters com fotos do livro independente, que você pode comprar e enquadrar e tal. Você pode comprar separado do O livro. disquinho, os posters, para quem não quiser comprar o livro. Ou para quem não puder, puder comprar, principalmente, né? né? Quer dizer, Eu vou chamar o reloginho, nós vamos continuar com esse papo. Durante o reloginho eu vou pedir para o Zé sentar aqui, o Sebastião sentar ao lado do Chico, e a gente vai continuar nessa conversa. Vilen, chama aí o ponteirinho, por favor. Tenho aqui ao meu lado o escritor José Saramago. Antes de começar o nosso papo, Zé, eu vou pedir licença para ler esse apelo aqui, entre as centenas de apelos que a gente recebe aqui, para mostrar que a situação da saúde continua precária. Por enquanto, a única saúde que funciona perfeitamente no Brasil é quando o sujeito espirra e o outro fala saúde. É o único. Porque aqui tem uma criança de 10 meses de idade, portador da síndrome de Costman. A medula não produz os glóbulos brancos. Precisa arrecadar para fazer o transplante de medula R$110 mil. Vamos dar o número da conta corrente do Bradesco. São José do Rio Preto, eu acho. Bom, enfim, Bradesco, agência 0526-6, número da conta 892-0640-5, como vocês estão vendo passar aí embaixo o numerinho, para ajudar o Afonsinho a sair dessa. Zé, você falou uma coisa muito bonita ali, que você disse como, né? Como é que deixam... Eu disse por quê? Aliás, por quê? Por quê? Né? E eu queria acrescentar por quê e como também, né? Como é possível a coisa ser ao mesmo tempo tão próxima, uma realidade tão próxima da gente, e de repente ficar tão distante para as pessoas? Enfim, é porque as pessoas não querem ver, não querem saber, não querem entender. Eu vou fazer uma declaração talvez um pouco forte e que vai chocar com certeza uma quantidade de ouvidos puritanos deste país e de outros que se estivessem aqui, e que é a seguinte: não é a pornografia que é obscena, é a fome que é obscena. E enquanto nós não compreendermos isto, que não há o direito, que não há nenhuma razão para que um único ser humano morra de fome, então todo o discurso sobre a moralidade pública é um discurso hipócrita. Não se pode, num mundo que tem condições para alimentar toda a gente, porque neste momento há condições para que o mundo alimente toda a gente. Se, como no caso da Espanha, por exemplo, que foi obrigada pela União Europeia a matar 400 mil vacas porque há leite demasiado na Europa, se a mesma Espanha vai ser obrigada a arrancar 8 milhões de oliveiras porque há demasiado azeite na Europa, quer dizer, como é que nós não entendemos que este mundo está realmente mal? E como é que nós não entendemos que um país como este, que tem, quer dizer, que é um continente, que é possível que cerca de 5 milhões de famílias, que não são 5 milhões de pessoas, são 5 milhões de famílias, o que significa 25 milhões de pessoas precisam de terra para viver e não a têm. Isto está tudo errado. Mas também há que levar em conta, e isto creio que todos sabemos, mas a questão, o pior de tudo, vamos lá ver, o pior de tudo não é quando nós não sabemos as coisas, o pior de tudo é quando nós sabemos as coisas e não agimos. Isso é que é pior. Porque o Sebastião Salgado fez este livro, que é um documento esmagador. O Chico fez as suas canções, que são extraordinárias. Eu acrescentei umas palavras que valem o que valem, ponto.
Modesto. Se eu não fizer assim, como é que, digamos, como é que depois tu dizes que modesto, e eles dizem, realmente ele é modesto e tal. Tem que Isto é um dar o jogo, gancho. claro, isso é claro.